Em relação às atividades associativas, disse eu que a lei em 77 havia criado apenas as entidades fechadas de previdência complementar instituídas no âmbito das empresas e de seus empregados. A partir do marco regulatório em 2001, da Lei Complementar 109, criou-se a possibilidade de organizar-se planos de benefícios também para entidades de classe, para sindicatos e para associações, democratizando ainda mais este veículo de acumulação de recursos. E dentro desta dinâmica, sobressaem-se as entidades chamadas associativas, que têm crescido bastante. Exemplo que temos aqui em São Paulo é a OABPrev, que foi instituída pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a Ordem dos Advogados da Secção de São Paulo, que possui hoje já um número aproximado de 35 mil inscritos dentre os seus 340 mil inscritos na OAB São Paulo, dos quais aproximadamente 280 mil estão em atividade. Então, é uma parcela aproximada de 15% dos associados, dos advogados, considerando um plano criado a partir de 2006. Em relação à JusPrev, que é uma entidade associativa também criada para dar abrigo à adesão voluntária daqueles servidores públicos das carreiras jurídicas que quiserem, também criada em 2007, é outro grande exemplo de sucesso da ideia. Neste quadrinho, falo sobre alguns números da Previdência Complementar que também me permito ler. São 7 milhões de participantes, 317 entidades fechadas de Previdência Complementar, que administram 1.099 planos de benefícios, com 706 mil aposentadorias e pensões concedidas. Vejam, senhores, benefícios pagos em 2014 por esse sistema, 31,6 bilhões de reais. Ativos totais, que na verdade não significam riqueza, porque estes recursos estão totalmente compromissados com o pagamento dos benefícios. São 700 bilhões de reais, aproximadamente, como disse, 14% do PIB brasileiro. Malgrado esses dados que causam enormidade, nós temos apenas 3% da população economicamente ativa coberta por este segmento. E há a possibilidade de triplicar isto rapidamente, porque aproximadamente 8,4% do PEA possui renda superior ao teto do INSS. Significa dizer, quem tiver renda superior ao teto do INSS ou ao teto do regime geral da Previdência, dos regimes próprios da Previdência Social, e não tiver um regime de previdência complementar, terá no futuro uma perda de padrão econômico bastante acentuada. É fundamental agora a gente falar um pouquinho sobre, no detalhe, um pouquinho mais sobre as premissas da construção desse contrato previdenciário, cujas reformas têm que observar os seus assentamentos técnicos. Porque, como dissemos, a Previdência Complementar é um regime de capitalização. Contribuições são investidas para serem rentabilizadas e gerarem uma renda futura em condições de prover o sustento e a dignidade daquele poupador. Então, é fundamental que as premissas técnicas estabelecidas nesses contratos sejam observadas ao longo de sua execução.
E para esta circunstância, quando nós estamos falando de planos de benefício definido, que são aqueles planos em que o participante já tem a ideia de qual será o seu nível de benefício no futuro, é fundamental que essas premissas sejam corretamente calculadas por este profissional que se chama atuário, que é o atuário. Outra premissa técnica fundamental, porque muita gente às vezes confunde ou ignora. Os fundos de pensão, eles não são simplesmente acumuladores de recursos e de forma aleatória. Eles não têm recursos sobrando. Os recursos que eles administram, como dissemos no início, resultam de um esforço de poupança. Ou seja, as pessoas não consumiram para disponibilizarem um recurso para investimento. Neste investimento, a maior rentabilização possível é o que deve ser perseguido pelos fundos de pensão, mas com segurança. Esta segurança é afiançada pela observância de regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, expedidas pelo Banco Central, para regular os aportes desses recursos por segmentos de investimentos. Então, em renda fixa, em renda variável, em imóveis, em operações de empréstimos a participantes, que na verdade só são empréstimos do ponto de vista do participante, mas são investimentos do ponto de vista da entidade, do plano de benefícios, e precisam ser remunerados e precisam ser retornados ao bolo do fundo. Então é muito delicada a questão relativa à penhorabilidade ou não desses recursos, à natureza alimentar ou não desses recursos, e nós precisamos definir a importância deste ponto, deste posicionamento jurídico, sob pena de fragilizarmos o sistema. Então nós temos aí, para os investimentos, não só o Conselho Monetário Nacional, como a Comissão de Valores Mobiliários, quando se tratar de investimentos em renda variável, e a própria Previc, que é o órgão, como já disse, de supervisão, orientação e fiscalização do sistema. A vocação da Previdência Complementar, pelo próprio arcabouço de ideias que já apresentamos, ela é de longo prazo. Mas este longo prazo, um dia se torna curto, à medida em que os planos vão amadurecendo. O que significa amadurecimento de um plano? É quando a maioria do conjunto de integrantes vai se aproximando do momento de aposentação. Um plano deixa de ser um plano de acumulação para ser um plano de pagamento de benefícios, e aí naturalmente ele vai ter que liquidar as suas posições e começa o processo de descapitalização. É necessário, então, que a gente seja equânime e estejamos sempre focando no equilíbrio dessa relação jurídica. Nós precisamos tirar muitas vezes as paixões que extremam as posições em certas situações sociais e observar, sem radicalismos, a estruturação do plano previdenciário, do seu financiamento, para podermos saber, nas suas mexidas, nas suas reformulações, o que é fundamental e necessário preservar e o que impõe a necessidade de reacomodação, principalmente da questão do financiamento, para que se mantenha esse equilíbrio. E a preservação desse equilíbrio tem sido afiançada, e no Brasil não poderia ser diferente, pela justiça. Só que nós temos um problema. Nosso poder judiciário hoje enfrenta este volume absurdo de processos. Segundo dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, transitam
por todos os órgãos judiciais do país aproximadamente 100 milhões de ações. Se considerarmos que somos uma população de 202 milhões de brasileiros, isto equivaleria a dizer que há um brasileiro litigando contra outro nesse momento. Eu gostaria de dizer que eu não sou, porque eu não tenho nenhuma ação proposta e nem sofrida contra quem quer que seja. Mas, tirando esta questão, o que nós percebemos é que não há uma solução de curto prazo, não há mágica para esse quadro. E todos nós somos atores e pacientes dessa situação, de modo que iniciativas como esta, o diálogo, são fundamentais para a difusão dos conceitos da previdência complementar, para a sua compreensão e, fundamentalmente, para o desarmamento de espíritos e a busca de soluções. Ou seja, o caminho que nós temos que percorrer é o caminho da comunicação, o caminho da exposição de forma clara, simples e transparente desses conceitos, para evitar que de forma precipitada ou às vezes equivocada, comecemos a discutir no judiciário e contribuir para o seu atulhamento e contribuir para a dificuldade do Estado em resolver esses conflitos com mais esta nossa participação. Evidentemente que o judiciário, ao conhecer a matéria de previdência complementar, e vem conhecendo nestes últimos tempos, em função exatamente do volume de demandas que sobre previdência complementar acabou sobre ele desabando, o judiciário tem conseguido trazer mais segurança ao sistema. Originalmente não, porque naturalmente quando a matéria não é conhecida e não existe uma forma mágica de apresentação, o magistrado conhece a ação quando ela é proposta, quando ela é depositada em sua mesa, e quando ele está julgando, ele aprendeu que tem que julgar aquele litígio entre aquelas partes que aparecem naquele processo à sua frente. Muitas vezes não se dando conta que esta mesma questão está sendo repetida de forma exaustiva em outras praças, em outras varas e muitas vezes com imperfeição de veiculação, seja por parte de quem apresenta a pretensão, seja por parte de quem defende a pretensão, e gerando com isto decisões díspares que acabam não só prejudicando especificamente alguma das partes que esteja envolvida naquele processo, como também, por vezes, o próprio sistema. Muito bem, ações como as empreendidas pela ABRAP, como as empreendidas aqui pelo Centro de Estudos Jurídicos da Previdência Complementar, ou seja, o PREV, ações empreendidas no reporte da educação financeira e previdenciária, em seminários que são feitos pelo Brasil sobre todas as matérias, não só sobre previdência complementar, aproximam o judiciário da sociedade, aproximam do cidadão e o colocam em condições de melhor avaliar e julgar estas questões, trazendo a segurança que a sociedade necessita. E nesse sentido, nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça tem conseguido dar uma resposta bastante adequada aos processos que acabam lá chegando em prol daquele equilíbrio da relação contratual. E aí passo a tecer alguns exemplos, comentários sobre alguns exemplos de medidas que foram pacificadas por lá. O Superior Tribunal de Justiça, é sabido, é o tribunal responsável pela equalização da legislação federal e da interpretação das questões afetas à legislação federal no Brasil, mantendo essa unicidade do país em relação ao tratamento dos temas que envolvam basicamente disciplina legal.
Nesse sentido, no âmbito da Previdência Complementar, o primeiro julgado que aparece aí na tela é pertinente à orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em casos envolvendo a Previdência Complementar fechada, é fundamental que seja, em caso de perícia, que seja o trabalho apoiado no profissional que tem o conhecimento atuarial, que são aqueles cálculos probabilísticos que havia falado, estatísticos, em relação às massas específicas e que conformam o nível de financiamento, portanto, o nível de contribuições necessário a manter o equilíbrio do plano de benefícios. Não existe, a Constituição garante, no parágrafo 5º do artigo 195, não existe benefício sem fonte de custeio. Então, o equilíbrio básico de que estamos falando é esse. E o Superior Tribunal de Justiça assentou essa premissa. Eu preciso ter um profissional da área avaliando a questão submetida ao juízo quando for o caso de perícia, e este profissional é um atuário. É imprescindível a figura para compreender a estruturação do plano e poder auxiliar o magistrado a julgar a causa. A segunda questão, que foi pacificada também no âmbito da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, tem a ver exatamente com essa questão do equilíbrio do contrato, que era a concessão de benefícios que se apoiavam em cesta básica e em cesta alimentação sem que tivesse havido, primeiramente, contribuições sobre essas parcelas ao longo da relação jurídica. Então, o que acabava acontecendo é que o plano de benefícios experimentava uma situação deficitária porque tinha que pagar benefícios não previstos, já que passava a englobar a sua base de cálculo uma parcela sobre a qual nunca havia existido contribuição. Este recurso especial que aparece aí na tela definiu essa questão, dizendo que sem este prévio custeio não é possível considerar o salário, a cesta alimentação e o vale-refeição na composição do benefício de previdência complementar fechado.